Olá pessoal, está no ar mais uma edição do nosso podcast Fé Comércio Acre. Eu sou Efraim Macambira, seu apresentador, e estamos aqui para mais um episódio trazendo temas de importância, temas relevantes para você empresariado, para você que nos acompanha no podcast Fé Comércio Acre. Olha só, gente, esse espaço é realmente para uma conversa com especialistas, lideranças e profissionais que nos ajudam a construir o desenvolvimento econômico do nosso país e social também do nosso estado e do nosso Brasil. E hoje nós temos a honra de receber aqui no podcast Fé Comércio Acre um dos maiores nomes quando o assunto é direito tributário e impacto empresarial. Ele é contador e advogado, atua diretamente na área da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB e atualmente preside a Comissão Especial da Reforma Tributária, um espaço estratégico que discute e acompanha as mudanças mais profundas do sistema fiscal brasileiro nas últimas décadas. E com a reforma tributária entrando em fase decisiva de regulamentação, ninguém melhor do que ele para esclarecer o que muda, o que permanece e como os empresários e profissionais podem se preparar para as novas mudanças. Seja bem-vindo, Gênesis Figueiredo, ao podcast Fé Comércio Acre. Bom dia, Efraim. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, quero dizer que é uma honra estar aqui nesse podcast da Fé Comércio, ainda mais porque durante um tempo da minha vida, 5 anos, eu trabalhei como contador do Senac e estar aqui de volta para poder contribuir, com essa classe tão importante que é o comércio e serviço, me deixa muito feliz. E estou aqui para poder auxiliar no que for preciso, trazer esclarecimentos desse tema que é muito importante, a reforma tributária. O Brasil está passando por um momento de grandes transformações, principalmente na área tributária, e esse assunto está muito em voga. E trazer o conhecimento é o primeiro passo para que as pessoas tenham mais facilidade, principalmente os empresários, para poder passar a transição e ter mais garantia de manter o seu negócio. E, Gênesis, podemos dizer então que você está em casa aqui no Sistema Fé Comércio Sesc Senac Acre, Com certeza. Está voltando novamente às origens. Com certeza. Gênesis, para a gente começar, o que representa de fato essa mudança na reforma tributária para o nosso país? Há muito tempo se discutia a necessidade da reforma tributária no Brasil, e por que ela é considerada a maior mudança do sistema de impostos das últimas décadas? Efraim, nós temos atualmente o sistema tributário nacional mais complexo, ou um dos mais complexos do mundo, Então, o Brasil, nós chegamos num momento em que o Brasil está vivendo muitas guerras fiscais. Por exemplo, alguns estados, eles dão, por exemplo, isenções, benefícios para que empresas se instalem lá. Ocorre também de nós termos, não saber se num estado tributa de forma correta ou se no outro estado não tributa de forma correta. E existem alíquotas de todas as maneiras. Por exemplo, aqui no Acre, a alíquota do café pode ser 17. Lá em São Paulo pode ser 14 ou pode ser isento. Então nós vemos que no Brasil existem 5.500 municípios. Cada município tem uma legislação. Cada município tem uma legislação diferente. E nós temos 27 estados e cada estado tem uma legislação diferente. Então você veja, quando um empresário precisa vir ao Acre, ele precisa ter um profissional aqui no Acre para saber a legislação do Acre. Quando vai para São Paulo, precisa de um profissional de São Paulo para conhecer a legislação de São Paulo. Então, nosso sistema tributário brasileiro ele é muito complexo. Se eu falar para você, olha, nós temos esse celular aqui. Qual é o imposto total que foi pago hoje? Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque vem da indústria, a indústria paga um valor, aí vai para o distribuidor paga outro valor, vai para o comércio paga outro valor e o imposto é sempre por dentro. E o consumidor paga outro valor. E o consumidor paga outro valor, isso mesmo. Então nós não sabemos, na verdade, qual é a carga tributária que se paga hoje em dia. E isso, de certa forma, atrapalha até investimentos internacionais. Quando vem, por exemplo, uma empresa de fora que chega no Brasil para investir e vê essa complexidade da carga tributária, ele tem certa dificuldade de investir no Brasil, e isso atrapalha muito. Então, diante de todo esse cenário de guerra fiscal, sistema tributário brasileiro complexo, muitas legislações, e com o objetivo de simplificar, nasceu essa reforma tributária. Ela vem justamente nesse momento para poder simplificar,
todo esse sistema tributário brasileiro para poder facilitar o trabalho do empresário, o trabalho do advogado, o trabalho do contador e também trazer mais investimentos para o Brasil e ter mais clareza no que nós pagamos. E Gênesis, eu conversei com um auditor da Receita também, né, e falando dessa questão de facilidade. Era difícil tributar até produtos que oferecem diferentes, vamos dizer, diferentes segmentos. Por exemplo, ele citou aqui o Kinder Ovo, né? É alimento, é brinquedo, ou seja, era uma dificuldade da tributação. Com essa mudança, é uma tributação só. Certo, isso mesmo. Nós temos até a questão do sonho de valsa. Não sei, antigamente ele era um bombom, né? Só que bombom ele era tributado, PIS e COFINS. Aí o que é que eles transformaram? Transformaram em waffle. E o waffle é isento. Então ele deixou de pagar, por exemplo, a empresa que fazia esse bombom pagou de pagar o imposto porque ele mudou a classificação. Porque veja só, hoje em dia toda essa parte de tributação ela é feita da seguinte forma. Ou você tributa a venda ou a prestação de serviço, né? A partir da reforma tributária, não, é operação. Tanto que nós temos alguns segmentos, e eu vou falar mais na frente, de prestação de serviços, que até hoje não paga ISS. Por exemplo, aluguel de máquinas, empresa que aluga impressoras. Tem certos segmentos, órgãos públicos que alugam impressoras, aquelas impressoras não pagam ISS, porque ela não é produto nem serviço. E durante um tempo, algumas empresas, por exemplo, de software, também deixaram ali de pagar. No início pagaram que era ICMS, depois ISS. Então, essa situação fica muito complexo para saber se é serviço, se é comércio, se a base é ICMS ou se é ISS. Então, com a reforma tributária, tudo é uma coisa só, é operação. Então, não vai ter mais, se é waffle ou se é bombom. É operação a partir de agora. Aí tem que pagar. Isso é bom? Hã? Isso é bom? Depende. Porque pro empresário, né, que não pagava antes, agora vai ter que pagar, né, provavelmente enxergue isso agora de uma maneira diferente. E isso pode impactar também, gente, então, no preço do consumidor final. Porque, vamos lá, eu não pagava pelo waffle, agora eu vou ter que pagar pelo waffle. Então, o valor total, né, para o consumidor final, eu vou ter que dar também aqui um aumento para me tirar o meu lucro. Exatamente. De certa forma, que nem eu estou falando, depende, né? Por quê? Porque a arrecadação, ela digamos assim, ela é de acordo com o que cada um paga. Se existem empresas que não pagam certo tipo de tributos, alguém está pagando mais. Por exemplo, nós arrecadamos cerca de 10 trilhões ao ano. 20%, 2 trilhões, tem que vir do consumo. Um exemplo, de PIS, COFINS, CME, PIS, COFINS, um exemplo. Se tem empresas que estão pagando a alíquota cheia e outras não, então essa alíquota ela tem que ser a maior, porque tem outras que não estão pagando. Então, quando você nivela para todo mundo, talvez o preço do outro pode reduzir e esse também reduzir. Então, depende muito. Agora, para o empresário que não pagava, realmente, para esse empresário, ele vai ter um impacto direto no seu pagamento de tributo e no seu custo operacional. Ou seja, gente, na teoria a gente enxerga que essa mudança ela pode trazer também uma competitividade mais justa. Exatamente. É aí onde entra a questão da competitividade de mercado e a importância do empresário estar atento a essas modificações, principalmente da transição, que eu vou falar mais na frente. E deixa eu só fazer um adendo aqui que eu não fiz, que é demonstrar qual é a principal mudança da reforma tributária. Né? Nós estamos com o Código Tributário Nacional há mais de 50 anos, por isso que essa reforma é uma reforma que vai impactar o sistema tributário nacional total. Porque nós temos, o governo tem 3 formas de arrecadação. Primeiro tem a renda, patrimônio e consumo. O consumo ele representa quase 50% da arrecadação do governo. Então, veja só, é uma reforma gigantesca. E ela não para só no consumo. Essa reforma ela também vai ser uma reforma na renda e também uma reforma no patrimônio. Porque, veja bem, você recebe o seu salário, já é descontado o imposto de renda. Aí você vai comprar uma roupa para você, um carro, alguma coisa, algum bem, seja móvel ou imóvel, você paga o imposto sobre consumo, né? E se você vai comprar um imóvel, já paga o imposto sobre patrimônio. Então, veja só, de todas as formas, o governo ele arrecada.
Diante disso, nós temos dois impostos muito conhecidos, os empresários conhecem, é o PIS e o COFINS. Né? O PIS e o COFINS são contribuições. Aqui eu vou falar impostos, porque nós temos, nos assistindo, são pessoas que conhecem essas variações ou não. Então, para nivelar, eu vou colocar tudo como imposto, mas são contribuições. PIS e COFINS são contribuições, mas eles deixarão de existir e vai nascer a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E o ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias, Circulação de Mercadoria, que geralmente o comércio paga, ele também vai acabar, não vai mais existir ICMS. O ISS, que é pago para os prestadores de serviço, também não vai mais existir. Então, esses dois tributos, eles serão um só. Serão o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E aqui você que está me acompanhando, que já tem uma certa inteligência em questão de tributo, já vai perceber uma coisa. O ISS ele é entre 2% e 5%. O ICMS ele vai até 19%. Se eles vão ser um só, quem presta serviço vai ter uma alíquota majorada aí. Né? Vai ter uma alíquota majorada e eu vou falar disso de uma forma melhor. Então, vão ser extintos o PIS e o COFINS, vai nascer a CBS, vão ser extintos o ICMS e o ISS, que é de competência do município e do estado, e nascerá o IBS. E o IPI também será, de certa forma, extinto, vai ficar só uma pequena parte. E nascerá também o IS, que é o Imposto Seletivo, mais conhecido como Imposto do Pecado, que vai ser sobre operações que causem mal à saúde ou ao meio ambiente. Por exemplo, o cigarro. O cigarro vai incidir o IS, que é um chamado Imposto Parafiscal, que ele não tem fim de arrecadação. Ele visa desinibir certos tipos de produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Então, no Brasil, ficou o IVA dual, que é o CBS e o BS. Nos países da OCDE, mais de 170 países já usam o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Nos Estados Unidos, tu pega lá o iPhone é $1.000, se o IVA lá é 20%, você sabe, o iPhone é R$1.000, se você vai para a empresa, 20%, $200, por exemplo, vai direto para o governo. Então, você já sabe qual é o tributo que está ali. E o Brasil também vai ser dessa forma. A partir de agora vai estar lá o iPhone, digamos R$10.000, é o preço que a empresa vai receber. E qual vai ser o tributo? Vai ser 28%, vai ser 26,5%, que as alíquotas ainda vão ser decididas pelo Congresso, pelo Senado, na verdade. Aí você vai saber, é 26%, então é R$2.600 é tributo, entendeu? Então, a base da reforma tributária é essa, da reforma tributária do consumo. É a substituição do PIS e COFINS pela CBS, do ICMS e do ISS pelo IBS, nascendo o IVA dual. A partir daqui é que vem todas as transformações na reforma do consumo, desde sua transição e afetação nas empresas, sejam elas de comércio, sejam elas de serviço. E, ao meu ver, de acordo com meus estudos, as empresas de serviços, principalmente, alguns segmentos, serão fortemente impactadas. Por isso que é importante a FEComércio desenvolver esse tipo de podcast para poder trazer esses esclarecimentos para que os empresários comecem a se atentar. O empresário ele deixou de ser aquela pessoa que apenas olha algumas partes da empresa, a parte financeira, a parte fiscal, é com o contador. Não. O empresário agora tem que ser protagonista do seu próprio negócio. Porque, que nem nós falamos, a competitividade vai ser maior. Então, quem dominar preço, quem dominar margem e quem dominar resultado, principalmente durante essa transição, se dará melhor. Porque enquanto você não domina essas três premissas, o teu concorrente domina. O concorrente domina. Então, ele vai poder oferecer um preço usando a própria legislação de forma correta para poder ter um preço menor do que o concorrente. Aí o empresário vai dizer como que ele consegue dar um preço menor que o meu se ele é do mesmo segmento, tem o mesmo tamanho que eu. Aí é que entra a inteligência tributária. E, gente, 2026, né, já é o início dessa transição, vai ser a primeira experiência, de fato, dos empresários com a nova tributação. E existem ainda muitas informações diversas circulando, né? Infelizmente, a gente hoje vive
num mundo também de muita desinformação. Como você falou, o podcast, assim como o da Fé Comércio Acre, assim como outras entidades, como o Sebrae também, sempre dispostos a informar de maneira exemplar, correta e coerente, né, todos os telespectadores, todos que acompanham, né, para que sejam bem informados, mas a gente trabalha muito com desinformação, né? Como que você explicaria, gente, então, né, de forma objetiva, o que realmente vai mudar para o contribuinte e para as empresas? Algo bem explicativo. Certo, vamos lá. Eu brinco com as pessoas que existem certo tipo de pessoas que acreditam que a reforma tributária não vai acontecer. A reforma tributária, isso aí não vai acontecer, Já é uma não. realidade. Então, tem pessoas que acreditam que não vai acontecer, outras acreditam que vai acontecer, mas que o contador vai resolver tudo, e tem outras que já estão mais ligadas, né, já estão se aprofundando no assunto, né? Para as que acreditam que a reforma tributária não vai acontecer, desde 2023 ela já está acontecendo. Em outubro foi aprovada a emenda, né, constitucional que trouxe a reforma tributária. Já tem emenda constitucional. E agora em 2025, 16 de janeiro, foi aprovada a Lei Complementar 213 de 2025, que instituiu o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo. Ou seja, a reforma tributária já é uma realidade. Então, na pergunta que você fez, Efraim, é muito importante. Nesse primeiro momento, o que eu vou fazer? Primeira coisa, não vamos nos desesperar, né? No primeiro momento, quando nasceu, eu vi um certo desespero, principalmente dos tributaristas, contadores, porque é uma transformação muito grande na questão tributária. A transição ela inicia agora em 2026. Né? 2026 é o ponto inicial da reforma tributária, é o ponto de transição, iniciar em 2026. E o que eu preciso fazer em 2026? Eu já tenho que me organizar em tudo, em todas as situações? Não, calma. A primeira coisa em 2026 é você, primeiramente, conversar com o seu contador ou com o seu advogado, especialista nesta área, para saber o primeiro passo. Eu quero conhecer a reforma tributária. Primeiro passo. O que é que ela vai mudar? Aqui vocês já estão conhecendo um pouco. Qual vai ser o impacto para o meu negócio? A partir de janeiro de 2024, será obrigatório que as empresas destaquem esses novos tributos nas notas fiscais, o IBS e a CBS. A CBS ela deverá ser destacada 0,9% e o IBS 0,1%. São alíquotas teste. Porque através destas alíquotas testes, digamos assim, o comitê gestor ele vai analisar qual vai ser a alíquota necessária para atingir o que já se arrecada hoje. Nós vamos precisar arrecadar 1 trilhão. Qual vai ser a alíquota necessária, geral, para que a gente mantenha pelo menos o mínimo? Porque a reforma tributária não veio para reduzir tributo. Ela veio para manter ou aumentar, né? Porque, como sabemos, nós temos, digamos assim, um governo que precisa de muita estrutura. Né? A depender de certos governos, precisa de muita estrutura. E para ter estrutura, tem que ter muita arrecadação. Né? Então, assim, não se engane, não vai reduzir, vai manter, né, ou aumentar, o que eu acredito que vai aumentar mais um pouco. Né? Então, em 2026, primeira coisa, parametrização de notas fiscais. Precisa ter sistemas de softwares que tenham ERP, que são sistemas que eles fazem, digamos assim, são sistemas que eles fazem a ligação com o sistema da Receita, entendeu? Tem que ter essa ligação para poder destacar. É uma obrigação chamada obrigação acessória. Tem que ter sistemas parametrizados, o seu da contabilidade, para poder destacar esse valor. Esse valor tem que ser destacado na nota. Porque hoje nós temos a nota normal, porque o ICMS e o ISS, PIS e COFINS, eles estão em voga ainda, então você tem que destacar esse, além desses, IBS e CBS. Então aqui nós já começamos a ter uma obrigação acessória a mais. Até agora, no início de dezembro, dizia-se que quem não cumprisse com essa obrigação poderia ter as suas notas fiscais bloqueadas, digamos assim. A pessoa não ia poder mais emitir enquanto não se regularizasse. A Receita Federal, recentemente, emitiu uma instrução normativa que não vai ter mais esse bloqueio. No entanto, a obrigatoriedade continua. Então, todas as empresas, principalmente as do lucro presumido e lucro real, devem destacar suas notas fiscais com IBS e CBS. Esse é o primeiro passo.
porque não haverá grande transformação em 2026, mas nas questões de sistemas, obrigações acessórias, já haverá essa mudança. Então, o empresário tem que estar atento. Por quê? Porque ele acompanhando essa transição, ele já elimina uma etapa. Essa foi a primeira etapa, concluí. Porque elas serão etapas até 2033. Se o empresário deixa de fazer, em algum momento ele vai poder sofrer sanções, como multas, né, e até ter que pagar um tributo maior. E, gente, existe algum tipo de incentivo do governo com relação a esses programas, esses programas que serão instalados agora também pelos empresários, ou realmente, de fato, vai ter que sair do bolso do empresário também? Rapaz, o Estado requer mudanças, né? O governo dá alguma coisa é difícil, né? Ele aprova as leis e quem tem que arcar são os empresários. Além dos impostos, também os programas. Infelizmente, todo este custo recairá sobre os empresários, né? Neste primeiro momento, talvez não tenha aumento na contabilidade, mas, por exemplo, assessorias jurídicas que já são necessárias, os empresários já têm que ir atrás, e isso é um custo a mais que ele vai ter, né? Vai ter que procurar um sistema que dê toda essa condição de parametrização com que a reforma requer. Então, o custo já inicial, principalmente com programas, será do empresário. Ou seja, são riscos também que o empresário, né, se não tomar as devidas providências, se não correr atrás, né, são riscos aí cabíveis. E como, gente, evitar que riscos como esse no comércio, né, de serviços, o que o empresário precisa fazer de fato, né, para que isso não aconteça? Isso. Primeiramente, como eu falei para você busca de conhecimento. Ele tem que saber primeiro o que vai mudar. E segundo, ele tem que ir buscar, junto com o seu contador, junto com a sua assessoria, quais são, digamos, quais os softwares que estão mais atualizados, né? Porque às vezes o empresário já usa alguns softwares, a própria contabilidade utilizam softwares que às vezes não estão acompanhando a reforma tributária e não atendem naquele momento, essa transição da reforma tributária. Então é importante que ele já busque saber com o seu contador, olha, o meu sistema atende ao que está sendo proposto na reforma tributária? Não atende. O que é que precisa ser feito? Vamos fazer. Eu quero saber. Não é esperar apenas o contador, porque muitos estão esperando o contador e o contador muitas vezes tem 100, 200 empresas para atender, aí tem que fechar a folha de pagamento, tem que tirar DAF, tem que tirar DAS, tem todas as questões acessórias a fazer, ainda vem mais esta questão por exemplo, mais esse trabalho do acessório para o contador, então a demanda vai aumentar ainda mais, o que vai ocasionar, possivelmente, isso já é uma realidade, é aumento de serviço contábil, novas contratações, e isso vai ser repassado para alguém. E esse serviço também vai ser repassado para o empresário. Então, empresário, busquem seu contador, vejam se seus sistemas já estão parametrizados, se há necessidade, neste momento, de fazer alguma revisão no seu estoque, é muito importante fazer revisões em estoques. E também tem uma coisa que é muito importante, que eu sempre estou falando para os empresários. Os empresários que possuem dívidas, sejam elas municipais, tributárias, municipais, estaduais e federais, busquem regularizar-se. Antes da mudança? Antes da mudança. É importante vocês se regularizarem. E nós estamos aqui no estado com o Refis aberto, se eu não me engano é até o dia 23 de dezembro, com desconto de até 95%. E os tributos federais, nós temos a transação tributária que dá um desconto de até 70% de toda a dívida. Então, busque se regularizar e eu vou explicar o porquê. Porque vai nascer uma figura, acho que você já ouviu falar, chamada Split Payment. E o que é o Split Payment? Esse nome bonito, né, que o pessoal fala. Bonito ou não, né, o pessoal fala. Split Payment vai ser o pagamento. Quando tiver uma operação, o valor do produto vai para o empresário, para a conta do empresário, e o valor do imposto vai direto para o governo, para o comitê gestor, digamos assim, né? E aí o que é que acontece? O empresário, atualmente, ele no final do mês, ele faz a apuração e só paga lá alguns tributos dia 20 e dia 25. Então ele tem essa margem de tempo para trabalhar. E algumas vezes o que é que ele faz? Não paga. Se um mês apertou, ele simplesmente não paga, deixa para o outro mês ou pega um parcelamento. Agora não.
automático. É automático. Então, esse valor que ele estava contando, que muitos fazem isso, se financiam com o próprio imposto. Ah, eu não vou pagar o imposto, mas eu vou pagar a minha folha, que é mais importante. Eu tenho que pagar meu funcionário, né? Então, ele vê, o meu fornecedor, eu estou 2 meses pagando ele aqui, eu vou deixar o imposto para depois, porque eu tenho essa margem. Então, de certa forma, é uma inteligência empresarial que realmente funcionou e ainda está funcionando, mas ele, em um certo momento, vai acabar. Então, o empresário ele precisa se regularizar, porque se ele não se regularizar agora, quando começar a ter o split payment, ele vai ter dificuldade de manter o que ele já tem e pagar o que ficou para trás. Porque vai ser descontado também o que ficou para trás. Hã? Vai ser descontado também o que ficou para trás? Como assim? Eu não entendi. A dívida que ele não pagou agora. Não, ele vai ser cobrado normalmente. Ele vai ser cobrado Ele vai ter que normalmente. pagar. Ele vai ter que pagar a dívida. Então, assim, se ele já não está conseguindo pagar hoje, por exemplo, o próprio negócio e também os tributos que estão em dívida, ele vai ter uma dificuldade quando o split payment chegar, inclusive na operação dele. Então, é por isso que os empresários eles devem buscar assessorias, tá? Muitas pessoas falam, poxa, assessoria, eu vou gastar um dinheiro, é um dinheiro, às vezes o valor é um pouco alto, ou não, mas vejam só, a assessoria ela é muito importante, porque eu posso garantir que já teve certas assessorias que eu economizei alguns milhões para clientes. E vários outros, digamos assim, profissionais da área tributária e contadores. Se tiver uma assessoria boa, aquele valor que ele está pagando, é uma pequena parte simbólica do que ele vai economizar. Porque alguns preferem não fazer e pagar mais. Porque aqueles que não fazem, geralmente pagam mais. Então, além de tudo isso que eu falei, né, buscar conversar com o contador, ter uma assessoria boa, ter softwares, também buscar regularizar os seus tributos, sejam eles municipais, estaduais e federais. E todos eles estão sendo oferecidos descontos, principalmente assim, em decorrência da reforma tributária e também da questão da arrecadação que o Brasil está precisando. E isso beneficia, de certa forma, essa transição. Ô, Gênesis, um trabalho bem planejado, então, pode fazer com que o empresário consiga viver tranquilamente neste ano de adaptação da reforma tributária. Só que tem que ser planejado, tem que ter um bom acompanhamento de um bom profissional, né, da contabilidade, né, assim como você. Então, o segredo para 2026, gente, podemos dizer que é uma assessoria boa, né, que é realmente regularizar e tentar já ao máximo possível adaptar-se a essa nova realidade. Isso mesmo, isso mesmo. E nós vamos ter um período de transição aí até 2033. Né? Nós estamos falando aqui, ano que vem começam essas alíquotas testes, mas em 2027 a CBS ela vai estar cheia já. E a previsão é que ela seja entre 8,7% a 9%. Né? O PIS e COFINS hoje do lucro presumido, ele é 3,65%. Do lucro real é 9,25%, né? Que é o sistema cumulativo e não cumulativo. Olha só, o lucro presumido é 3,65%. A previsão é que seja 8,7% a 9%. Então você vê que já tem uma alíquota. Um aumento de alíquotas, né? Mas, né, nós estamos nessa reforma tributária, tem um fator importante, que também os empresários devem começar a se atentarem, né? Tem muitos empresários que às vezes compram sem notas, compram de qualquer fornecedor, às vezes de empresas que não declaram seus tributos e tudo mais. Hoje em dia, o que é que vai acontecer? Por exemplo, essa xícara aqui, bonita, do SESC, da FEComércio, por exemplo, uma empresa, ela compra uma xícara, ela não tem crédito nenhum. Uma empresa, porque não tem essencialidade na empresa. Uma água não tem essencialidade. Mas a partir da reforma tributária, tudo isso aqui vai te dar crédito. Eu comprei essa televisão aqui para o podcast que tem na minha empresa. Isso aqui vai te dar crédito. A alíquota vai ser maior, mas vai te dar crédito. Mas se o empresário não souber trabalhar essas questões do crédito, ele poderá pagar mais. Veja só, a alíquota vai ser possivelmente 8,7%. Se ele não ligar para as entradas dele, digamos assim, ele vai ganhar um crédito, digamos que ele tem um imposto a pagar de 10 mil, mas o crédito foi só 1.000. Então ele vai pagar 9. Não, mas tem aquele empresário que fala, rapaz, é o seguinte, eu vou comprar um carro aqui para a empresa, e eu vou pegar o crédito.
Aí o crédito, quando eu compro um carro, ele vem todinho. Então, e naquele mês eu posso não pagar nada e ficar crédito para os outros meses. Transportadora, por exemplo, eu vou comprar o meu caminhão. É R$ 1 milhão. Eu financio no banco. Eu vou pagar parcelado para o banco, não é isso? Mas o meu crédito, digamos, se for 28%, é 280 mil que chega de crédito ali e ele vai poder dar um prazo maior para os clientes dele, vai ter mais competitividade, né? Então, são premissas necessárias para empresários e inteligência tributárias que serão necessárias, porque nós estamos saindo agora assim, quem é amador consegue sobreviver bem hoje em dia até um certo ponto, mas com a reforma tributária será necessário ter mais profissionalismo, né? Separar mesmo o joio do trigo. Mesmo que você seja pequeno, você vai precisar de uma assessoria, você vai precisar se profissionalizar, porque nós estamos tratando de pessoas jurídicas, empresas, né? Então elas precisam se profissionalizar mais. Então, em 2027, a CBS vai estar total. Então, a partir daqui, as empresas já devem recolher. Então, 2026 é a transição que eu falei, né? É a transição que não vai mexer muito, mas ela já vai ter que se preparar na questão dos custos, que eu já falei aqui, né? Dos custos, lucratividade e tudo mais. Em 2028 vai ficar tudo ok. 2028, por exemplo, não vai ter mudanças. O CBS vai continuar na sua alíquota cheia, IBS e CBS vai ser 0,1, 0,05, 0,05 para cada um. Até lá todos já tem que estar adaptados. Isso. Já em 2029, aí já começam mudanças mais estruturais, porque nós temos o ICMS. O ICMS, em 2029, você vai ter que pagar 90% dele. Ou seja, 10% vai ter que ser IBS. Já nasceu aqui duas obrigações. Eu vou ter que declarar no sistema que hoje é atual, já vai ser velho, e 10% no sistema novo. E aquelas pessoas que se instalaram em certos lugares, em certos estados, por causa de benefícios fiscais, ela já vai ter menos 10%, porque o ICMS, o benefício fiscal é o ICMS. IBS e CBS não vai poder ter benefício fiscal. Entendeu? Então essas na Zona Franca de Manaus. Isso eu vou falar mais na frente quando falarmos da área de livre comércio, né? Então, essas empresas elas vão ter que se preparar, se planejar, porque todo o custo dela é visto também por questões tributárias, né? Mas nós temos um fundo nacional, né, que irá compensar, mas se os empresários não estiverem atentos a isso, ele já vai perder ali 10% do que ele tinha de benefício até 2033. Já em 2030, o ICMS corresponderá a 80%, o IBS 20%. 2031, o ICMS 70%, o IBS 30%, 2032, ICMS 60%, IBS 40%. 2033, adeus ICMS, adeus ISS. E isso aqui eu falei ICMS, mas é tanto ICMS quanto ISS, né? Tem essa particularidade. Então, vai ter a redução gradual, 90%, 80%, 70% e 60%, tanto do ICMS como do ISS. E vai ter também um aumento ali, 10% do IBS, 20%, 30%, 40%. Chegando em 2033, reforma tributária do consumo, digamos, ali está completa. E durante esse período de transição, que é até um dos assuntos, né, que nós vamos, que está para abordar, é interessante por quê? Porque o IBS ele tem uma alíquota diferente do ICMS e também tem uma alíquota diferente do ISS. Como é que eu vou precificar meu produto? Né? Porque essa alíquota ela vai ser definida pelo Senado, ela não foi definida ainda. A alíquota padrão, digamos assim, que está lá, é 26,5%. Só que durante a reforma nós tivemos algumas reduções, algumas alíquotas reduzidas, que eu também vou falar sobre elas, né? E algumas isenções. Por exemplo, que já tem isenções sobre produtos alimentícios. E teve um que entrou que não tinha ainda, a carne. A carne ficou isenta. Então, não tem como eu manter 26,5%. Então, essa alíquota ela vai aumentando. Se eu vou reduzindo aqui de onde eu tinha, essa alíquota vai aumentando. Então, a alíquota, digamos assim, padrão, aproximadamente que eu estou junto com alguns outros tributaristas acreditando, será 28%. 28%. Então, ali você vai ter que saber, o meu produto, eu preciso vender ele de 100,
com todos os meus custos, com todos os meus tributos, para eu ter 15% de lucro líquido. Um exemplo. Quando tiver essa mudança do CBS e do ICMS, nessa transição, a alíquota é diferente, vai ter que ter cálculo diferente para ele manter essa mesma margem, porque ele pode perder margem. E se ele perder margem, ele pode, de certa forma, ter dificuldades na sua operação. Então, esse momento de transição é muito importante para que os clientes analisem suas margens, seus lucros e seus resultados, né? Porque o que hoje está um valor, no outro ano pode estar outro valor, e assim sucessivamente, para que ele tenha mais competitividade. É o que eu te falei. A reforma tributária não é para amador. A gente enxerga realmente são muitos desafios, então, ao longo, né, de toda essa transição da reforma tributária, né? O que você achava ser algo mais simples, né? E acho que todos comentam que algo menos burocrático, né? Pelas suas explicações aqui, parece que é algo muito mais complexo. Exatamente. Ele veio para simplificar, mas nesse momento de transição a gente vê que, como são muitos estados, municípios, e é um tributo que existiu durante muitos anos. Então, assim, a transição ela vem também para não pegar de muita surpresa, digamos assim, o empresário. Já em 2033, aí sim, aí simplifica. Aí nós vamos pegar o celular, o valor dele é 10 mil, o imposto é 28, então você vai pagar 12.800, entendeu? Então, a partir de 2033, realmente há simplificação e haverá uma queda, e eu acredito assim, eu posso estar errado, significativa de consultorias, sabe? Porque terá que ser mais auditor. Hoje em dia nós temos no imposto de renda, quando nós vamos declarar, a Receita Federal já diz mais ou menos quase tudo que nós temos lá, né? De que nós pagamos, do que nós temos direito, o que nós recebemos, já tem tudo, né? E na reforma tributária vai ser assim também. A Receita já vai ser digamos assim, já vai dizer lá, você comprou 100 mil de nota, tá aqui, então o seu crédito é 28 mil. Você vendeu 200 mil, então você deve pagar, se for 28, 56 mil. Um menos o outro, você paga, digamos ali, 28 mil. Então ela vai ter esse trabalho, digamos assim, e você vai ter que auditar para ver se realmente está certo. Porque confiar 100% na Receita Federal, que ela busca cada vez mais fazer um trabalho de arrecadação, eu particularmente, muitos não confio tanto, né? Então a gente tem que realmente estar atento para isso. Então esse trabalho vai ser do contador, de auditar, né? De auditar se realmente está certo, se as notas foram todas contabilizadas, se os créditos estão corretos. Então tem toda essa questão. Gente, a gente falando agora também da área livre de comércio, né? E no Acre a gente tem também como que a reforma tem esse diálogo, né, com esse regime também. E existem riscos e oportunidades também para os dois. Exatamente, né? Foi muito discutido isso no Congresso Nacional, a Zona Franca de Manaus, inclusive permaneceu com os benefícios a Zona Franca de Manaus, porque nós estamos em um local afastado do Brasil, digamos assim. Nós temos muitas florestas preservadas, e devido à sua densidade, digamos assim, de localidade, nós temos uma certa desvantagem dos demais países, dos demais estados, né? Então, isso aí foi algo que preocupou realmente o Congresso. Disse, olha, nós temos que pelo menos manter. Então, foi mantida a Zona Franca de Manaus, os seus benefícios, e também as áreas de livre comércio, que nós temos aqui, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Epitáciolândia, né? São áreas de livre comércio. Só que o que acontece, né? A área de livre comércio, ela também vai ter um fim. Vai demorar 50 anos, 2073, se eu não me engano, é quando vai findar. Então, durante todo esse período, ainda vai ter esse benefício, né? Só que vai ter algumas mudanças significativas, inclusive ela está na lei complementar, né? Ela vai ter algumas adaptações. A reforma tributária, ela já tem lei específica, mas você vê que nem tudo está claro ainda. Nem tudo. Chegar algum advogado e dizer, olha, eu sei tudo da reforma tributária, eu sei vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Assim, suspeite, porque a reforma tributária ela está assim num período de amadurecimento. Então, nós estamos aprendendo as legislações, algumas estão mudando, outras podem mudar, algumas já estão sendo questionadas, inclusive, judicialmente. Olha só, mal começou e já estão sendo questionadas judicialmente, né? E manteve esse mesmo padrão que hoje existe, né, na área de livre comércio.
Então, as empresas que se planejam ou se planejaram e que estão lá, elas vão permanecer com esses benefícios. Elas só precisam, de certa forma, acompanhar mudanças estruturais que podem acontecer nesse benefício, com a questão da SUFRAMA. A SUFRAMA continua, mantém esse diálogo junto com a área de livre comércio. E, Gênesis, na sua avaliação, né, qual que é o papel das entidades empresariais, né, como o Sistema Fé Comércio, que atua diretamente também junto ao Congresso, junto à Confederação Nacional do Comércio, na busca por essa reforma tributária também, e garantindo direitos dos empresários para que seja uma reforma justa, como que você avalia esse processo de adaptação e diálogo da federação com o governo, junto à Receita, junto aos nossos parlamentares também? É primordial, a meu ver é primordial. Inclusive eu vim aqui na primeira palestra que a FEComércio ela trouxe, né? O Alvarenga. Que palestra excelente, né? Então, pelas palavras do Dr. Leandro Domingos, eu vi que a FEComércio ela está ativamente presente no Congresso, buscando, de certa forma, buscar as melhores alíquotas, as melhores melhorias tanto para o comércio como para o serviço, porque realmente, quando se trata de uma reforma tributária, é algo assim que muda toda a operação da empresa. Tem empresas que têm margem de lucro pequenas, tem outras que têm maiores, mas que terão, com esse custo, elas podem até, de certa forma, não conseguir mais operacionalizar. Então, a Federação do Comércio, ela é primordial. Primeiramente, trabalhando no Congresso, como está fazendo todo esse trabalho político, e também, digamos assim, não menos importante, trazendo informações, como palestras, cursos. Eu acredito até, Efraim, que a FEComércio ela pode também fazer parcerias, eu não sei, né? Parcerias com empresas, por exemplo, de software que sejam respeitadas, para também dizer, olha, essa empresa aqui nós conhecemos, essa empresa ela nos demonstrou confiança, nós estamos aqui, nós não estamos ratificando que elas realmente são confiáveis, mas nós estamos indicando para vocês terem mais facilidade. Então, essas apresentações, tanto de palestras, cursos, workshops que a FEComércio faz, esse podcast, por exemplo, aqui, né, que nós estamos aproveitando esse tempo da manhã aqui para falar sobre esse assunto, é primordial a FEComércio fazer. Então, eu agradeço também a FEComércio, né, por essa oportunidade e por estar à frente. Você está em casa. Eu não sei se é porque eu não estou acompanhando as outras federações, né, ou não estou vendo. É um trabalho em conjunto. Mas o que eu vejo é que a FEComércio está na liderança aqui no Acre nessa área da reforma tributária. Ela não está deixando os empresários de mão abanando. Olha, nós estamos trazendo as melhores oportunidades para vocês, estamos trazendo os melhores palestrantes, inclusive o palestrante ele esteve dentro do Congresso trazendo esclarecimentos, representando o CNC. Né? Então, a Federação do Comércio ela vem fazendo um excelente trabalho e quem eu agradeço pela oportunidade de estar me chamando aqui para falar sobre esse assunto. E, Gênesis, a gente está chegando já na reta final, né? Existe algo que você ainda quer acrescentar? Quero sim. Só dizer assim que o tempo é corrido, né? E é um assunto que eu não trouxe assim, com ênfase, mas que é importante trazer para todos, principalmente da área de serviço, é que possivelmente a área de serviço ela paga até 5% de ISS e o IBS vai ser 28%. Né? Sabemos que é uma diferença muito grande. Nós sabemos que haverá algumas reduções de alíquotas, né? Por exemplo, advogado, contadores que prestam serviço, médicos, eles terão aí engenheiro, redução de 30%. Né? Por exemplo, refeições, hospedagem, hotéis terão uma redução de 40%. Venda de imóveis, redução de 50%. E aqui é importante. Quem aluga imóveis, hoje em dia não paga PIS e COFINS, né? Que é o CBS. CBS paga. Porque o que eu falei? Agora é operação. Não existe mais serviço, comércio, agora é operação. Até a pessoa física que aluga, que recebe rendimento de aluguéis, ela pagava o imposto de renda sobre aquele valor que ela recebia. Hoje, se ela tiver 3 ou mais imóveis, ou um faturamento acima de 240 mil anual, ou faturamento acima, sozinho, de 280 mil, ela vai pagar além do imposto de renda de pessoa física e IBS-CBS. Né? E aqui vai ter uma alíquota reduzida aqui de locação de 70%, é 8%. Mas se considerarmos 27,5% da pessoa física com 8%, dá 35%, né?
Então, você vê que a reforma tributária não vem assim para reduzir. Então, para a prestação de serviço, eu sou advogado, né? Então, assim, eu pago ISS. Meu ISS é 5%. Eu vou pagar IBS e CBS, que vai aumentar aqui para mim, eu vou ter uma redução de 30%, 19,5%. Né? Em algumas situações do comércio, a grande maioria, eles vão ter muito crédito, porque eles compram, a indústria tem que ter matéria-prima. Agora, o prestador de serviço, a matéria-prima é o conhecimento, é a própria pessoa. Então, ele não tem do que deduzir, assim, significativamente, se ele não fizer um bom planejamento. Então, os prestadores de serviço se atentem para a reforma tributária, pois sua carga, e eu conheço prestadores de serviço que eu tenho empresas que estão super apertadas já na situação atual, super apertadas com a situação atual, e com esse implemento poderá ter uma quebradeira muito grande. Então é muito importante, eu deixo essa minha palavra final para todos os empresários, sejam do comércio, sejam prestadores de serviço, busquem se informar acerca da reforma tributária, busquem ter uma assessoria, né? A OAB, a FEComércio aqui está disponibilizando esses momentos de aprendizado, busquem tudo de graça. Na internet tem muita coisa também de graça para você aprender e depois você buscar o que é necessário para poder passar essa transição de uma forma melhor. E, gente, para a gente finalizar, né, agora nessa sua fala, eu acho que tem algo que preocupa bastante. Nós temos o estado do Acre, por exemplo, que é o estado hoje que mais tem abertura de empresas, né, principalmente com MEIs. No Brasil também, a gente sabe que o empresariado é o forte desse país, né, e é o que gera também a economia e movimenta a economia do nosso país. Com tantas mudanças, com tanta adequação que tem que ser feita, você acha que a gente corre o risco também de ter muitas empresas fechando no Brasil por conta de não conseguirem se adequar à nova realidade da reforma tributária? Sim. Essa é uma afirmação não só minha, né? Ano passado eu fui ao menos 5 vezes em São Paulo e Alphaville fazer cursos sobre esse assunto e os especialistas dizem, muitos especialistas dizem isso, que a reforma tributária, por ausência de assessoria correta, pode ocasionar uma quebradeira no Brasil de empresas. E aquelas empresas mais organizadas, as que já são mais organizadas, vão ser as que vão se beneficiar mais acerca com a reforma tributária. As empresas que trabalham de forma desorganizada, meu amigo, muitas irão quebrar. Porque tem muitas empresas, meu amigo, que trabalham com a margem muito baixa. Então elas trabalham no limite, então elas estão enxugando gelo. Com a reforma tributária, pode chegar um certo momento que elas não vão ter fluxo de caixa. O fluxo de caixa de uma empresa é rei. O primeiro e maior sintoma que uma empresa ela está com problema é no fluxo de caixa. Olha, empresário, olha o seu fluxo de caixa. Você tem hoje fluxo de caixa para pagar a sua folha, tem fluxo de caixa para pagar o seu fornecedor, tem fluxo de caixa para pagar seu empréstimo, tem fluxo de caixa para fazer investimento. Se você vê que não tem fluxo de caixa para isso, é um alerta. É o primeiro alerta. Porque muitos empresários, né, não vou dizer muitos, alguns empresários, eles trabalham no limite. Né? Muitas pessoas acham que empresário tem uma vida boa. Né? Empresário geralmente é o primeiro que entra, o último que sai, é quem responde por questões trabalhistas, é quem deve incluir, pagar os tributos. Né? Então, tenha atenção no seu fluxo de caixa. Então, a reforma tributária, se não for muito bem acompanhada, poderá sim ocasionar a quebradeira de empresas. E, gente, para finalizar, é claro, né, você como contador, advogado, né, também presta todo esse serviço. Gostaria que você convidasse também os empresários que nos acompanham, os telespectadores, quem quiser também aprender um pouco mais, quem quiser contratar o seu serviço também, o Gênesis está à disposição. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, Efraim, primeiramente aqui para agradecer a você, tá? Por esse excelente podcast. Obrigado. Parabéns aqui. Obrigado. Eu gostei muito, me senti muito à vontade. E quero agradecer também ao meu amigo Luiz Pontes, né, quem me convidou. Está fazendo esse trabalho muito bonito aqui pela FEComércio. O meu agradecimento a Luiz, é um amigo antigo, desde a igreja. Nós éramos da Igreja Batista, né? Nós somos amigos desde adolescente. Então fica aqui a minha consideração e minha admiração por ele. E também quero dizer que existem vários profissionais no mercado aqui do Acre, sejam contadores, sejam advogados, que estão disponíveis para poder realizar esse tipo de serviço. Muitos
eu vejo que estão realmente atualizadíssimos, né? Nós temos contadores dando palestras, temos advogados dando palestras, e é um momento que o empresário ele deve escolher bem esses profissionais. E aqui no Acre nós temos esses profissionais. Então fica a minha deixa aí para vocês procurarem profissionais. Eu não posso fazer minha propaganda pessoal. Procurem um profissional da sua confiança para que você possa ter a melhor assessoria possível. Perfeito. Gente, muito obrigado, né, por compartilhar com a gente todas essas informações necessárias, né, que os empresários que nos acompanham possam também, né, ter aberto um pouco a mente, né, para receber desse conhecimento, para entender, né, as dificuldades, para entender também que tem que se adequar à nova realidade, que precisa de pessoas especializadas, assim, como você, como outros profissionais também da contabilidade, né, para que possa ter um futuro longo também, e vida longa nas suas empresas, né? Obrigado por trazer para a gente e compartilhar toda essa experiência. Obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Fé Comércio Acre. Muito obrigado a você que nos assistiu. Continue ligadinho no podcast Fé Comércio Acre. Ative as notificações no sininho. Assim, sempre que estivermos com um novo programa, você será notificado e não perde nenhum detalhe. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração e que Deus abençoe a todas as famílias acreanas. Até a próxima.